Boa noite, Cristina, Nadir, sejam bem-vindas. Vou colocar aqui para todos nós, né? Título de hoje. Eilo, que surge. Ah, Olá. sumiu. Aqui pra mim sumiu. Tá preto. Tá preto? Para mim, eu tô te vendo normal. Eu tô me vendo normal também. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Deixa eu reiniciar aqui, ó. Se dá certo. Agora eu não tô te. Ah, tá. Tudo bem. Vamos lá. Vou tentar. Eduardo, prazer. Roberto. Aí. Aí foi. Pronto. Me vê? Me Não, ouve? eu ouço, porém não vejo. Eu estou apenas me vendo. Eita, trocou. Jesus. Entendi que. Ah, Mas o pessoal tá me vendo? Vamos confirmar aqui. tá. Ou tá só Vamos me ouvindo? confirmar. Vocês estão me vendo, pessoal? Ô, meu querido espírito livre aí, ó. Eita. Tá só me ouvindo? Vocês estão me vendo também? Estão me vendo. Uai, que estranho, não? Mas eu também quero te ver. Pois é. Continua preta a tela? Não, eu só estou me vendo. É, Vamos tentar mais uma vez só, vai. Vamos tentar mais uma. Ali, ó. Ó o do Igor aí, ó. Eita, saudades também. Deixa é. eu, deixa eu sair e entrar de novo pra Aham. ver se a terceira vez dá certo. Vamos lá. Só um minutinho, gente. Nadir, parece que você está vendo, mas tem pessoas que também não estão vendo. Vamos tentar mais uma vez, né? Aqui, beleza. E aí?
Do mesmo jeito. Eita, então vai ter que ser na base da mediunidade de audiência, né? Essa não. Da última vez eu acabei fazendo sozinha, não dava certo de jeito nenhum. Isso. Mas vamos lá, né? Vamos Vamos, fazer a nossa prece, então. vamos. Senhor Jesus, Mestre de todos nós, Deus nosso Pai, de infinito amor e bondade. Aqui estamos mais uma vez em seu nome, pedindo a permissão, o amparo para esse estudo da noite de hoje e também agradecendo pela oportunidade. E as boas vibrações, os pensamentos positivos possam ser aproveitados pelos bondosos amigos espirituais em favor de todos que necessitem, que assim seja. Assim seja. Então, boa noite de novo, pessoal. Né? A terceira tentativa. Minha mãe não me vê, só me ouve. Espero que estejam vendo, igual da outra vez. E aí, a gente vai de livro Segue-me. Chico e Emmanuel, né? A nossa duplinha dinâmica. A lição de hoje é somente assim. Falamos da água? Não falamos. Beleza. Antes de mais nada, preliminarmente, aguinha, copo, garrafa, recipiente de preferência, galão de 20 litros, tanto faz, né? Coloca aí perto para poder fluidificar. Nesse momento da live, a espiritualidade está junto conosco, né? Por ser um momento de reunião, né? E de comunhão de pensamentos e sentimentos. Então, é aquela história, né? De mais de um, de mais de dois, se tiver. Eu também estarei, né? Em meu nome também estarei. Pronto. Então vamos de somente assim. O texto bíblico é o seguinte: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. A frase de Jesus. Está lá no Evangelho de João 15, 8. Né? Capítulo 15, versículo 8. Aí Emmanuel vem comentando. Em nossas aflições, o Pai é invocado. Nas alegrias, é adorado. Na noite tempestuosa, é sempre esperado com ânsia. No dia festivo, é reverenciado solenemente. Louvado pelos filhos reconhecidos e olvidado pelos ingratos, o Pai dá sempre, espalhando as bênçãos de sua bondade infinita entre os bons e maus, justos e injustos. Ensina o verme a rastejar, o arbusto a desenvolver-se e o homem a raciocinar. Ninguém duvide, porém, quanto à expectativa do Supremo Senhor a nosso respeito. De existência em existência, ajuda-nos a crescer e a servi-lo para que, um dia, integremos-nos vitoriosos em seu divino amor e possamos glorificá-lo. Nunca chegaremos, contudo, a semelhante condição simplesmente através dos 1000 modos de coloração brilhante dos nossos sentimentos e raciocínios. Nossos ideais superiores são imprescindíveis e, no fundo, assemelham-se às flores mais belas e perfumosas da árvore. Nossa cultura é, sem dúvida, indispensável e, em essência, constitui a robustez do tronco respeitável. Nossas aspirações elevadas são preciosas e necessárias e representam as folhas vivas e promissoras. Todos esses requisitos são imperativos da colheita. Assim também ocorre nos domínios da alma. Somente é possível glorificar o Pai quando nos abrimos aos seus decretos de amor universal, produzindo para o bem eterno. Por isso mesmo, o Mestre foi claro em sua afirmação, que a nossa atividade dentro da vida produza muito fruto de paz e sabedoria
amor e esperança, fé e alegria, justiça e misericórdia, em trabalho pessoal digno e constante, porquanto somente assim o Pai será por nós glorificado. E só nessa condição seremos discípulos do Mestre, crucificado e redivivo. Pois bem, nós, enquanto humanidade, percorremos até aqui um longo e trabalhoso caminho para a nossa evolução, né? Desde o homem das cavernas até aqui, quanto nós já caminhamos. E agora nós estamos sendo convocados para quebrar a casca que ainda nos reveste para revelar a nossa essência, né? E é disso que fala essa lição preciosa. Nós por longo tempo, adoramos elementos da natureza, divindades criadas, né, pelo imaginário, inclusive, não só, mas inclusive. Então ele fala aqui um pouco disso, né, do nosso comportamento, como tem sido em relação ao Pai. Nas aflições, né, nós recorremos, invocamos o nosso Pai. Nas alegrias, nós adoramos. Na noite tempestuosa, é esperado com ânsia. Né? Nas angústias, nos desfechos esperados para as mais diferentes situações, nós esperamos ansiosamente que como Deus se fará presente, né? Nos dias festivos é reverenciado. Então, assim, ele é louvado pelos filhos reconhecidos a ele e esquecido pelos ingratos. Mas, no entanto, o nosso Pai, ele nos dá sempre, nos dá muito, nos dá oportunidades para a nossa evolução. Ao longo de toda a nossa existência, enquanto espíritos eternos. Desde o início, desde antes de sermos humanos, o nosso Pai está sempre nos munindo de tudo aquilo que a gente precisa para essa evolução ser conquistada, porque ela é conquistada por cada um de nós enquanto individualidades. Se hoje nós, até em nossas orações, pedimos, cada um na sua crença, aos espíritos superiores, santos, as divindades, nós reconhecemos que eles estão acima, mas eles galgaram esses degraus, assim como nós temos condições de fazer. E aqui faz alusão a isso também, né? Que o nosso Pai, na sua misericórdia infinita, ensina o verme a rastejar, o arbusto a desenvolver-se e o homem a raciocinar. Foi um longo caminho, como eu digo, até chegarmos aqui. E nos diz muito claramente, ninguém duvide, porém, quanto à expectativa do Supremo Senhor a nosso respeito.
a gente não costuma pensar, né, muito sobre isso. A gente pede muita coisa, de vez em quando se lembra de agradecer, mas assim, pensar qual é a expectativa do Pai quanto a nós é um pouco mais, né, um pouco mais profundo. Dá um tempero ali diferente. Porque fornece muito, né? Fornece o tempo todo. O Fornece tempo ali um todo. instrumental. A casca, né? A casca, o instrumental todo, o aparato, né? Com a vinda dos engenheiros, tudo mais, né? A tecnologia e todas as especialidades, né? Vão se aprimorando, tudo mais. Fornece o tempo todo, né? Então a gente a gente recebe muito, muito, muito. Então é natural que haja uma expectativa de algo, né? De Deus a nosso respeito. E a expectativa dele, óbvio, não é nada nem perto, nada, mas nada, nem é tanta gratidão assim. A nosso respeito, eu digo a terra mesmo. Nem é tanta, né? Porque a gente tem essa consciência restrita, né? Ainda é um pouco limitado. Mas tem a expectativa, existe a expectativa dessa gratidão, dessa comunhão, né? Desse desejo de fraternidade. Isso existe. Isso aí existe. E essa é a expectativa. Por isso que, quando a gente estuda a doutrina, fala das leis morais. É lei. E aí é para ser seguido, né? Então, essa expectativa de cumprimento, ela existe com temperos também, já que, conhecendo o nosso íntimo, ele sabe quanto que cada um consegue produzir. Né? Esse é o detalhe. Quanto é que cada um consegue retornar. Mas o retorno ele é sempre esperado. Para isso que a gente veio aqui na casca. Né? Isso. Com relação à gratidão, talvez seja um dos primeiros movimentos que a gente faz para entender todo o resto. Isso eu estou dizendo, talvez, é uma possibilidade que através da gratidão a gente possa compreender o quanto Deus faz por seus filhos. Um dos primeiros movimentos, eu digo, porque por muito tempo a gente sequer conseguiu enxergar isso. Mas, como eu disse, agora nós estamos sendo convocados a ir um pouco adiante. Mas ir um pouco adiante implica em conhecermos um pouco mais de nós mesmos. Aqui é feita uma comparação com uma árvore, né? Dos nossos requisitos que nós precisamos. Então, achei interessante até essa questão da expectativa, né, do Senhor, do Supremo Senhor. Por quê? Aquilo que a gente comentou antes. De existência em existência, ajuda-nos a crescer e a servi-lo, para que um dia nos integremos vitoriosos em seu divino amor e possamos glorificá-lo. Então, essa é a expectativa, que um dia nos integremos vitoriosos em seu divino amor e possamos glorificá-lo. Sim. O que como poderia dizer, o que é grave, né? O que é grave é a estagnação. Quando a gente lê isso aqui, dá ideia de movimento, né? Esse parágrafo aí.
de existência em Exatamente. existência, ajuda-nos a crescer e a servir. Né? Um dia integremos, é uma progressão que está sendo falada aqui. Né? Então, dá essa ideia de movimento. O que abomina a espiritualidade, abomina qualquer cristão, ou deveria abominar, é a ideia da estagnação. Essa é a ideia que nos faz sofrer muito além do que o necessário, né? Vai passar perrengues desnecessários, trilhar caminhos doloridos desnecessariamente. E nos apequena, porque nós temos uma potência enorme. Sois deuses, Jesus disse. Onde estão essas potências? De que forma que nós podemos fazê-las se desenvolver, aplicá-las? Por isso que eu estava dizendo do autoconhecimento, né? O egoísmo, o olhar só para nosso umbigo e não para nossa essência, se é que eu estou conseguindo me fazer entender, sim. É exatamente. Esse autoconhecimento é a chave, é quebrar a casca para olharmos para a nossa essência. Isso nos dá a chave, creio eu, para o resto. Faz sentido, faz todo sentido, na verdade. Quem eu sou, onde eu estou, qual é o lugar que eu ocupo hoje. Essa figura aí de quebrar a casca faz todo sentido, né, e do autoconhecimento, porque a primeira das bem-aventuranças, né, fazendo um link aqui, é bem-aventurado dos pobres de espírito. Pobres de espírito, que nos remete à humildade. E não tem como, né, fazer essa busca desse conhecimento de si mesmo sem humildade. Não é impossível, não tem como. Né? Senão você vai fazer uma busca enviesada, filtrada. Você não vai enxergar a realidade. Você vai tentar achar um negócio, mas com aquele filtro todo do ego, não vai conseguir achar. Não vai ficar perdidão. Né? Achando, né, aquela coisa, acha que merece isso, que merece aquilo, que os outros te devem isso, que os outros devem. E na verdade não, né? A gente aprende que ninguém deve nada pra gente aqui. Né? Sob perspectiva espiritual, a gente sabe assim que mesmo, né? Exato, é aquela coisa, né? O desenvolvimento pessoal, ele fala aqui, né? O trabalho pessoal no final aqui. Trabalho pessoal digno e constante. Que na verdade tem dois sentidos, mas depois a gente chega lá. Então é aquela coisa, não tem essa, né? De dever e tal, alguém te dever, etc. Não existe essa figura. Né? Porque isso leva à estagnação também. Ah, o outro me deve, não vou fazer nada, vou esperar ele pagar. É terrível, terrível. O negócio não é esse. Né? O negócio é movimento o tempo todo. É movimento o tempo todo. Nessa direção do autoconhecimento, do autoaperfeiçoamento. Então não há espaço, né? Não há brecha para ficar esperando o outro, porque o outro paga. Não é essa a preocupação. Né? A preocupação é conosco. É isso aí. Não é movimento egoísta, não. Porque aí é diferente o intuito. Essa preocupação é com o seu desenvolvimento, não é egoísta. Né? Nesse ponto aí, desenvolvimento moral, é preciso essa preocupação, esse autocuidado. Ele é indispensável. É a identificação do que eu sou e o que eu preciso para chegar a essa condição aqui que o Senhor Supremo espera de nós. Qual é o meu ofício? Se eu não sei, se eu não me conheço, eu vou, como você disse, eu vou camuflar, eu vou mascarar, eu vou protelar, e isso me deixa muito aquém das minhas possibilidades enquanto o desenvolvimento espiritual. E aqui, ó, no texto, ele fala o seguinte: nunca chegaremos a semelhante condição àquela, né, de integração e tal, vitoriosa e tudo.
Nunca chegaremos a essa condição simplesmente através dos 1000 modos de coloração brilhante dos nossos sentimentos e raciocínios. É um jeito Emmanuel, né, de falar. A gente nunca vai chegar, né? Eu gosto dessas figuras de linguagem que ele usa. Depois ele faz a comparação da árvore e tal. A gente não chega nisso sozinho, né? Não chega só meditando, só estudando, só. Não. Né? Lá no começo, lá fala, deis muito fruto. A frase de Jesus, né? Transcrita aí por João, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. É dar fruto. É o movimento. É um movimento. Não adianta eu ter um zilhão de informação, ou até mesmo sentimento, mas e a ação? Produção. Né? Mas, se não produz, né? Tem a frase de Lucas, deixa eu ver se eu tinha separado aqui no Fonte Viva, deixa eu ver se eu marquei direitinho isso aqui. É a fé inoperante. A lição 39 aqui, né? Isso, a fé inoperante. É aquela história, né? Assim também a fé, se não tiver obras, se não tiver as obras, é morta em si mesma. É morta. Não tem essa. É morta, é morta. Essa era a briga de Cristo, né, na época, com essa história de só adoração exterior, seguir só adoração. As escrituras e tal, e os rituais todos, e nada de obra. Né? E todo mundo ficava só nessa coisa, né, de ficar estudando, decorar tudo, decorar todas as peças possíveis, e nada de obra, cada um na sua. E os rituais então, também, né, porque é bem cômodo, né, essa coisa, né? Não, eu já sei a Bíblia de cor. Isso eu estou falando sem nenhum sentido pejorativo. É só um exemplo. O eu já Evangelho, sei a Bíblia de cor, ou o Evangelho, cita assim, tudo de cor. Faz lá os sacramentos, mas e daí, né? O que eu estou promovendo de mudança em mim mesma e o que eu estou fazendo em favor do coletivo? O que eu estou usando do instrumental que me foi dado, aquele que a gente falou no começo, todo o instrumental, todo o aparato, todo o meio, desde tudo, desde onde eu nasci mesmo, o meio, o que eu pude aprender, as minhas aptidões, todo o instrumental. O que eu estou fazendo para retornar essa bênção, essas bênçãos? Porque dá trabalho demais preparar uma encarnação, né? Nossa. No Missionários, né? Missionários da Luz, que ele mostra lá como o planejamento, tal, a dificuldade que é, eu acho que é Missionários. Toda uma dificuldade, tem o contrato, entre aspas, né, o combinado com aqueles que serão pais e o filho também, todo mundo tem que estar muito de acordo ali, muito alinhado para poder se ajudar, né, encarar essa missão. Às vezes é desafeto, aí tem que ter mais ainda, né, disposição, e a coisa é muito complicada. Fazer e o equipamento também, né, para tal. O equipamento, exatamente. Né? O corpo físico adequado para desenvolver todas as atividades ali, tudo dentro do planejamento, né? Ele fala lá, por exemplo, um cirurgião, por exemplo, ele tem lá algumas coisas diferenciadas em relação aos outros. Não é só isso, né? Qualquer tipo de aptidão específica, a necessidade das experiências reencarnatórias, né? Que é o fator preponderante. Então, aqui ele fala, né, dentro disso, né, dessa mesma linha de pensamento, que nossos ideais superiores são imprescindíveis, se assemelham as flores mais belas e perfumosas da árvore. Nossa cultura é, sem dúvida, indispensável e, em essência, constitui a robustez do tronco. Né? Nossas aspirações elevadas são preciosas e necessárias.
representam as folhas vivas e promissoras. Isso aí são, eu vou falar agora assim num outro modo, são os ingredientes necessários, É, né? Digamos, sim, os elementos básicos para essa nossa ascensão aí. sim. Ideais superiores, cultura, aspirações elevadas, né? Coloca aqui. Para direcionar, né? Para direcionar. É. E a cultura, Sim, né? pode falar. A cultura aqui, eu interpretei também toda a parte intelectual que a gente consegue angariar. Sim, Não é só nesse também sentido de interpreto. cultura folclore e tal, né? Não. É todo mesmo. O panorama de conhecimento que a gente tem, todo o espectro, né, de conhecimento que a gente tem. Por isso que ele fala que isso é o tronco, né? A robustez do tronco. Sim, É, porque a ignorância faz a gente virar joguete, né? Ele obscurece sim. a visão, é o contrário. E a cultura, o desenvolvimento, né, intelectual, ele já vai te auxiliar ali a não cair nessas A armadilhas, né? Ainda que seja discernir, né? A discernir, é, passar pelo discernir crivo da melhor, tal. razão. Sim. Então é por isso que é o tronco, né? Da árvore ali, a robustez do tronco, respeitável, tal. É. E aí, trazendo um pouquinho também do Fonte Viva, eu também fui lá, na lição 25, nos dons do Cristo, porque o Os Cristo é dons. o caminho, não é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele veio para Sim. nos mostrar tudo isso. Então, nessa lição, nos dons do Cristo, fala que a alma humana, nesses 20 séculos de cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão. Não podemos alegar ignorância mais. Em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. Agora, além da informação, né? Além do esclarecimento, nós precisamos conquistar esses valores iluminativos. É o quebrar da casca. É. Batalha, né? E Batalha. isso, exato. Olha a frase que ele coloca aqui. O campo de luta permanece situado em nossa vida íntima. É o burilar a nós mesmos. Permanece em nossa vida íntima. Por isso, né, eu preciso me conhecer. Eu preciso ter essa coragem de fazer essa, como fala? De olhar no Autópsia. espelho. Foi mais profundo ainda. É, De olhar no espelho mesmo. Olhar no examinar. espelho É, e encarar o que vier dali. Porque muitas vezes é diferente dessa casca. A casca é bonitinha, a imagem do espelho não é não. Não é não. É o a espelho da verdade, casca, né? É o espelho da verdade. a, Isso tem outro livro, né? Que a é de André casca, Luiz. a casca é passível de uma maquiagem, de alguns ornamentos, Funilaria, pintura. né? E No, lanternagem. e lanternagem. Tem um livro, outro livro de André Luiz, eu não me lembro qual que é. Ele chega numa casa, tem uma moça muito bonita, tal, eles vão atender lá, tal, né? Fazer um trabalho. A moça é muito bonita, tudo mais. Só que aí, quando ela desdobra, sai uma entidade assustadora, né? Como ele descreve lá. É muito diferente. A questão espiritual é muito diferente, né? Então a casca, ela é uma, nesse sentido, é outra benesse, né? Outra benesse da casca, do véu do esquecimento, todo esse aparato que a gente tem Isso, falado, tudo aqui, né? Que a pessoa tá lá, tem essa figura que é assustadora,
Então, isso é reflexo direto da mente. Não é do nada. Reflexo direto da mente. É a mente que produz, né? O espírito não é pensamento e vontade. É o móvel de tudo que acontece. Que tudo que o espírito faz, o Kardec compara com a mão, com a nossa mão, o pensamento e vontade. Né? Então molda, é moldável. A gente sabe da plasticidade do perispírito. Né? É moldável. Isso que sai lá, desdobrado, né? É o que se chama de perispírito, né? Um dos corpos sutis ali. E denso, né? O nosso é denso, o nosso perispírito. Né? Os espíritos superiores falam que é quase igual carne. Para eles é muito denso. A gente nem enxerga, mas para eles é muito denso. Então é moldado de acordo com aquilo, com o que a pessoa emana. Olha só, né? Com o que tem na essência. Não tem mentira. Não existe isso nessa hora. Por isso que a gente falou do espelho da verdade. Né? Olhou no espelho ali e não pode ter. E vai encara, né? E encarar aquilo ali, porque vai doer, vai quebrar um monte de casca e vai quebrar um monte de coisa que a gente achava que estava muito bem organizada e tal. Às vezes dá uma bagunçadinha. Né? Pra gente poder. É igual que ver um guarda-roupa, um armário, tá tudo zoado. Como é que faz pra gente arrumar? A gente tira tudo, né? Tira tudo de lá, fica mais bagunçado ainda. Aí depois você começa a organizar. Eu quero organizar meu guarda-roupa por cores. Aí põe lá, tem gente que tem, né? Essas paradas aí. Por tamanho, sei lá, né? E organiza como for. Então, por isso que na lição, né, do Fontenelle fala da batalha, desse campo de luta todo. Porque, gente, não tem caminho fácil. Não tem caminho fácil. A gente sempre vai ser confrontado, sempre vai ser desagradável em certa medida. Né? Vai ser dolorido. A gente vai sentir isso. Ele fala que logo em seguida, milênios de sombras cristalizadas contra a luz nascente. Exatamente o que você acabou de dizer. Então, milênios de sombras é o percurso que nós fizemos até aqui. Nós somos espíritos alocados, ligados a um planeta de provas e expiações. Milênios então, aí e alguns milhões também. Né? Porque a humanidade já está aqui tem muito tempo. E a gente, né, lembrando ali a lição do capítulo 3º do Evangelho, aquele... O título, hein? Fugiu o título aqui, deixa eu olhar. Deixa eu colar aqui. Vamos lá. Não é meu reino, é deste mundo. Há muitas moradas na casa de meu pai, olha só. É aqui que ele trata, né, dos vários planetas, mundos e tal. Quando ele chega na prova de provas e expiações, ele fala que quem está em expiação aqui, está aqui como estrangeiro. Então é muito tempo, bicho. É milênios na Terra. E outro tanto fora. É milhões de anos, é muito tempo. A nossa existência, ela é muito assim, longa. A caminhada, a evolução é lenta mesmo. É bem lenta. É essa advertência que ele nos faz. Não queiramos nos transformar da noite para o dia, porque são milênios de trevas. Mas, no entanto, chegamos no ponto de avançar. Eu já falei isso acho que umas 3 vezes. E vai falar quantas precisar. Aqui fala assim: somente é possível glorificar o Pai, que é a expectativa que o Pai tem quanto a nós, é que nós o glorifiquemos. E ele está dizendo aqui: somente é possível glorificar o Pai quando nos abrimos aos seus decretos de amor universal, produzindo para o bem eterno. Então, a chave ele está nos dando aqui. Quando nos abrirmos aos decretos de amor universal. De amor universal. Essa é a chave. Sem que nos abramos a isso, não
conseguiremos. Por quê? Porque até agora nós percorremos um caminho de escuridão, de Egoísta. falta egoísta, orgulho, egoísmo e por aí afora. Até É o oposto, né, do amor agora, universal. nós tivemos olhos para o que toca o sentido, para o mundo exterior. Mas agora estamos sendo pressionados de todos os lados, especialmente nesse momento de transição planetária, para avançar. Então, Exatamente. não Quando eu estava lendo a tem, lição, não, agora assim, ou vai ou vai. estava lendo, é verdade, é uma ideia que assim, me ocorreu quando eu estava lendo essa lição também, né? Quando tá nesse período de transição, a gente está vendo como é que estão as coisas, né? Como é que estão as coisas. Tá tudo sim, parece que uma panela de pressão mesmo, né? Tudo agitado, bagunçado, ou o liquidificador, sei lá, né? É mais bagunçado ainda, mais doido ainda o giro. E o que acontece ali dentro, né? Mais doido ainda. E é a aparente desordem, né? Aparente desordem. Parece que nada, parece que escapou. Deus esqueceu disso aqui, né? Esqueceu disso aqui. Alguns poderiam pensar dessa maneira. Falsa ideia. Falsa Diz o ideia. Haroldo Dutra que é porque o umbral tá vazio. Tá todo mundo Tá aqui. vazio. Tá to... esvaziou lá, tá todo mundo aí, né? Exatamente. E aí veio para cá, enfim. Tem esses, né, que estão aproveitando a última oportunidade de fazer o que acha que satisfaz, né? O que te satisfaz. Satisfaz o ego dele. Novamente, essa mesma conversa. E nós estamos sob essa influência, né? Ainda os que não estão encarnados, né? Os que estão desencarnados, mas transitam por aqui, estão nessa mesma faixa. Estamos, né? A gente capta tudo isso. Por isso que é tão pesado, tem hora. Porque é tão pesado. Está muito agitado. A fase do pêndulo, né? De girar, de balançar para lá, depois voltar. Putz, isso faz uma confusão magnética. Mas essa confusão magnética não é do alto, é o contrário. É nossa mesmo. É nossa. A gente produz essa confusão magnética que está tudo junto. Esse negócio de ser uma das últimas oportunidades de estar aqui na Terra, é como se a gente tivesse noção do dia que a gente vai morrer. O dia. O dia mesmo, certo que a gente vai morrer. Se viesse alguém e falasse, ó, com certeza de causa, hein? Você vai morrer, ou qualquer pessoa vai morrer daqui 2 semanas exatamente. Daqui 2 semanas. Alguns tiraram isso aí para, sei lá, visitar familiar, para conhecer lugar, para saltar de paraquedas, é muito comum, né? A galera salta de paraquedas, né? Se sentir vivo, que negócio. Outros usariam para quebrar tudo. Depende muito, né? Depende. E aí agitar as coisas. É mais ou menos isso. Né? Usar esse tempo que resta e sabe que está acabando para quebrar tudo. Vamos barbarizar o negócio, vamos bagunçar. Né? Esse negócio de cristianismo, que é isso? Isso é antiquado, isso é doideira. Né? Cristianismo é opressor, aquele negócio, né? A doutrina que prega o amor universal é opressora. Olha o inverso do negócio. Olha como é que esse raciocínio é perigoso. E ainda fala em amor, né? Essa galera fala em amor. São os hipócritas do século, dos fariseus aí da época. Né? Nem fariseu é porque muitos não estudam, né? Alguns estudam. Mas olha só como é que é o contrário, né? Como é que é o contrário. Uma coisa que dá guarida, base, para poder atuar de maneira integrada, vira o instrumento suposto do erro, né? Olha como é que a coisa é distorcida, né? É falta de ignorância pura. É falta de conhecimento mesmo. Falta dessa cultura aí que ele fala, né? Não tem esse tronco aí, não. É muito então, interessante, né? Pode falar. Não conclui aí seu pensamento que eu cortei. Não, é isso mesmo.
É muito interessante essas interações, né? E saber que nada, nada, absolutamente nada, está ao léu. Nada, nada, Nós ainda que pareça. Tá certo. devemos ter consciência que os opositores da luz continuam, muitos continuam na mesma linha de pensamento, né? Essa pressão e essa aparente confusão vem de dentro de nós mesmos, pelo sentido intuitivo, e também em função dessa influência negativa, né? E de que forma, então, nós podemos nos conduzir em meio a tudo isso e avançar? É um aparente caos, é isso que a gente não pode perder de vista. Nada está fora do controle. Tudo obedece a um longo planejamento. Como eu estava comparando, quando o homem estava ainda nas cavernas, com esse momento atual, nos dá a dimensão do quanto tempo nós temos aí vivenciado as coisas de uma forma, só que sempre também existiram os, digamos assim, os saltos, né? Para que a gente possa avançar. E nós estamos em plena transição. Parece caótico, mas não é. É um momento em que as coisas estão mais evidentes por esse fator assim de um desespero de alguns, né? Nessa ânsia aí de como é que eu vou aproveitar esses momentos, tanto os encarnados quanto os desencarnados, né? E pela transformação efetiva em todos os planos, espiritual, material, né, que a gente já está vivenciando. Mas Jesus nos diz aqui, ó, que a nossa atividade dentro da vida produza muito fruto de paz e sabedoria, amor e esperança, fé e alegria, justiça e misericórdia em trabalho pessoal, digno e constante. E de que forma que nós vamos fazer isso, né? Isso aqui é o que devemos fazer. E de que forma que nós vamos fazer? É a vivência do Evangelho. Por isso Jesus veio muito antes desse momento, para que tivéssemos oportunidade de assimilar, compreender e, pelo menos, começar a vivenciar os seus ensinos. Porque esse tempo todo nós estamos falando que não é uma questão de aparência, que não é uma questão só de conhecer, é ação. A vivência do Evangelho não é uma coisa abstrata e nem deve ser. Ela é possível e deve ser no cotidiano, em todos os nossos dias, desde o momento que nós abrimos os olhos até o momento em que nós vamos dormir novamente. E mais, né? Porque a gente dorme, mas faz uma porção de coisa também enquanto está desdobrado, né? Exatamente. As tarefinhas. As tarefinhas. O conselho, assim. Então, não tem outra forma. A vivência do Evangelho. É assim que nós vamos conseguir produzir frutos. Cada um vai produzir de acordo com as suas possibilidades. Não
queiramos aí, né, ser outro Jesus, outro Paulo de Tarso, agora não vai dar. Quem sabe no futuro, agora não dá. Mas nós somos capazes de produzir bons frutos, porque nós nos preparamos para isso até esse momento. Sim. E a gente, como tem essa resistência, né, dos inimigos da luz, né, como a mãe disse, vai chegar a nossa hora também da gente reafirmar a nossa fé. Né? Assim, variadas situações nos levam a isso, né? Mas eu tenho que vai chegar essa hora também, né, da gente não se dobrar ao ainda que seja a maioria, ainda que seja, não é, mas ainda que seja algo, né, que seja considerado maioria, é isso que está, é isso que está, né, a fidelidade, a fé, né, aquilo que segue aos princípios, aí sim, mostrar quem é quem, né? É a hora, essa é a hora, né, de balançar, de bagunçar as coisas, aí a gente vê quem é quem, né? É aquela separação que Jesus falou que ia fazer, né? Separar direita, esquerda, tal. Isso no sentido figurado da Bíblia, né? Sentar à minha direita, sentar à minha esquerda, tal. Né? E por isso separar tudo... o joio do trigo. Vamos colocar joio do trigo para não dar confusão, né? É o que eu tô falando. Separar o joio do trigo. Pronto, é isso que eu quis dizer. Isso tudo? Isso tudo, nós precisamos, nesses momentos de grandes convulsões morais, sociais, espirituais, nós precisamos nos ancorar para que consigamos manter o equilíbrio, o discernimento em meio à confusão, né, que por vezes fica bastante instalada. E para que possamos, tendo o equilíbrio e o discernimento, ajudar de alguma forma aqueles que caminham conosco e que estão confusos, porque não prepararam o terreno antes. E agora, como é que faz? Não, né? A base. De que forma também nós podemos fazer isso? Porque a gente tem que trazer o evangelho para a prática. Foi isso que a gente disse, vivência do evangelho. Então, nós precisamos de ações práticas, né? Bom, cultivar a gratidão. Nós falamos de gratidão antes. O que isso pode nos proporcionar? Uma mudança de perspectiva. Como assim, Mirna? Veja bem. Vamos pegar aqui um exemplo de uma pessoa que só reclama na vida. Porque ela enxerga só o pior. Em tudo, em todos. Quando a gente começa a exercitar o sentimento de gratidão a Deus, a gente começa a ver as coisas, as imensas bênçãos direcionadas a nós, aos nossos, a tudo, a própria natureza que nos beneficia. De onde vem tudo isso? Fui eu que criei? Né? Então, essa mudança de perspectiva, ela é importante porque a gente começa a ampliar a nossa visão das coisas. Né? É uma forma. Isso
O Alex fez uma se pergunta forma... aqui, ó. Falou assim, como enxergam o conhecido provérbio se vis pacem para bellum, que significa assim, se quer paz, né, se deseja paz, prepare-se para a guerra. Como se posicionam em relação a essa aplicação? E está assim, trazendo alinhamento às interessantes colocações que estão fazendo. Muito bem, Alex é colega lá de CrossFit. Pergunta bastante interessante. Aqui na Terra, né, no plano material, engraçado, né? A arma, assim, essa arma, esse treinamento tem efeito intimidatório. Né? Muitas vezes pode levar à ausência de guerra por isso. É engraçado que a gente ainda tem medo, né? Aquela coisa. Pelo medo, a gente não age. Né? Não age por causa do medo. Na perspectiva cristã, armar-se é diferente. Armar-se é um pouco diferente. Não é vedada a defesa, nunca foi, né? A legítima defesa, mas a vingança é sempre condenável, então, e a guerra é sempre condenável, né? No livro dos Espíritos, é curioso falar de guerra, porque no livro dos Espíritos está como caminho, está como necessária a guerra. Tem uma lei lá, é lei de destruição, né? É uma das leis morais. Lá está assim, que a guerra ela é necessária. Eu entendo esse necessária como sendo praticamente inevitável, dada a condição animalesca e o entendimento rudimentar que a gente tem. A gente basicamente só enxerga a força, respeita a força e tudo mais. Até hoje, é engraçado isso, né, bicho? Teve Primeira Guerra, teve Segunda Guerra, e até hoje os caras, os personagens, ainda ficam, né, alimentando esse tipo de coisa, né, de fazer guerra mundial, de fazer esse conflito. Pô, tá tendo conflito aí, né? Ucrânia, Israel, A essa Irã. altura do campeonato, quantas pessoas trabalhando pela os interesses de grupos, de corporações, sabe? Ainda não alcançou o sentido do coletivo, né? Porque E aí a nós função. só vamos evoluir quando nós começarmos a pensar no coletivo e não só em determinados grupos, em determinadas nações. E esses mecanismos, é muito interessante isso aí, Alex, e demais, né? Esses mecanismos de defesa, eles existem no plano espiritual também. Né? A casa transitória de Fabiano, lembra lá? Fabiano de Cristo? Eu não me recordo o livro. Ela tem sistema de defesa. Nosso lar tem sistema de defesa. Tem eletrificação. Tem eletrificação. Então, tem só defesa. Tem a preparação. O outro lá tem um canhão. Né? Acho que é a casa transitória mesmo. Né? Tem um canhão. tem Chega, também. como ela habita, ela é transitória porque não pode ficar num lugar só, porque senão arrebenta o trabalho. Né? Tamanha densidade dos locais que ela é instalada, essa casa transitória, né? No plano espiritual. E aí quando existe um assédio muito grande de entidades na direção dessa casa, são disparados os canhões. Isso é narrado pelo André Luiz, é interessante, né? Canhões são disparados para defesa. É o canhão que imobiliza. É óbvio, já estão no plano espiritual. Não tem morte. A sensação, ele descreve como sensação de morte. Mas a coisa é imobilizadora. Então, é muito curioso que existem esses mecanismos de defesa também no plano espiritual, né? Na dimensão espiritual. Eu gostaria de falar alguma coisa também sobre isso. Fala? Alex, Vamos lá. nós travamos há muito tempo, mas agora ela se faz. Nós não estamos tendo escolha se não travar uma guerra dentro de nós mesmos. Porque nós vamos ter que fazer a nossa opção em nos mantermos como joio, vou usar aí a comparação que o Diego utilizou, ou nos tornarmos trigo. Então, essa guerra íntima a gente já vem travando, né? O que ele disse aqui, ó.
E o homem, pouco a pouco, entre as alternativas de vida e morte, renascimento no corpo e retorno à atividade espiritual, vai plasmando em si mesmo as qualidades sublimes. Mas para isso a gente tem que matar mais de um leão por dia. E não tem outra forma. E ninguém vai fazer isso por nós. E temos as guerras exteriores. Por quê? À medida em que a gente... E é por isso que é necessário a gente se conhecer, né? Porque se eu me conheço, eu sei exatamente quais são as minhas vulnerabilidades e onde que eu posso ser, sofrer ainda mais agressões. Ou minhas mesmo, com o meu próprio comportamento, e eu vou acrescentando minhas angústias e meus sofrimentos a mim mesmo. Ou eu posso dar munição também para os inimigos, entre aspas, encarnados ou desencarnados. E tem a guerra externa, eu me refiro ao distanciamento de determinadas ideias, que às vezes ficam muito em moda, às vezes até são divulgadas e acarinhadas por multidões. Mas é aquela coisa que a gente falou, né, do discernimento e escolha. Discernimento e escolha. Vai chegar um momento que nós podemos até nos sentir um pouco solitários. Mas tem uma frase que eu gosto muito, né? O que é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. O que é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Então, foi Jesus também que disse, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Por quê? A diferença de ideias, né? Quem pisou na Terra é um ser mais revolucionário que Jesus? Só o calendário mudou, né? A contagem de ano mudou. Ele veio quebrar os paradigmas. E nós precisamos também quebrar os nossos. Né? Bom, era isso. São vários sentidos, né? São vários sentidos para essa guerra, né? Tem a guerra no sentido desse aí, né? Das armas e tudo mais. Tem a guerra interior, tem a guerra externa, essa. Né? Sem armas, é só uma guerra, né, que trava ali todo dia, batalha e tudo mais. São vários sentidos, né? Embora todos façam parte da nossa realidade. E eu falei da gratidão como uma forma de ancoragem, e rapidamente eu queria lembrar a outra, que é a oração. Aí nós temos aquela célebre frase, né? É a ponte que nos liga a Deus. Mas depende, né? Porque se for uma oração assim, daquela decorada que você fala decorado e está até pensando em outra coisa junto, não vai ser nunca essa ponte. Para que seja realmente a ponte e para que sintamos de fato a presença de Jesus e de Deus perto de nós, em nós, é preciso que a gente faça silêncio. Silêncio. Joana, e ouça Deus, ouça Jesus conversando com a gente. É isso. Só isso, né? Porque nós já avançamos aí do horário. Poderíamos conversar mais, mas... tranquilo. O Divaldo que conta, né? Uma vez ele estava lá, né, preparando para o trabalho. Tava lá. Aí, Joana, silêncio. Aí ela de novo, silêncio. O que é isso, né? O que tá acontecendo? Silêncio. Joana, o que você tá fazendo? Eu tô calado aqui, não tô falando nada, né? Ela, não. Silêncio aí, ó. Tá muito alto esse ruído na sua mente aí. Não tá ajudando, não.
atrapalhando. Né? Então, silencia essa mente para poder ouvir, é isso, fazer essa conexão, para conectar melhor com quem precisa, né? Com quem for necessário ali. Enfim, é isso por hoje. Ficamos por aqui. Agradecemos pela companhia, pela participação, né? Pela paciência de todos, sempre, né? Obrigado, mãe, pela companhia também, pela parceria aqui. E esperamos. Obrigada, Diego. Obrigado também. Esperamos a companhia de todos nas próximas. A gente está só começando, né? Primeira de 2024, aproveitando já para mandar um abraço para todo mundo, desejar um 2024 de muito estudo, muito trabalho, muita luz, assim, muita alegria, né? E muita batalha, exterior e interior. Vamos lá, a gente precisa disso aí, senão a gente não sai do lugar, não. Não sai, não. A gente é meio acomodadão. É só isso. Obrigada a todos. Uma excelente noite de refazimento para todos. Obrigada a Jesus, a todos os amigos espirituais que nos acompanharam. E a Deus. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.